Shalom, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma terça-feira, mais uma live. Hoje nós estamos aprendendo coisas profundas sobre o reino, aprendendo coisas profundas sobre Jesus, aprendendo coisas poderosas sobre a palavra de Deus. Shalom, 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 Pati. Boa noite. Estamos aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto muito poderoso para os nossos dias. Nós vamos falar sobre como nós podemos e como nós devemos influenciar a sociedade, influenciar as nossas gerações, qual que é o nosso papel como igreja. Enfim, é um assunto bem legal que eu quero compartilhar com vocês, para nós aprendermos mais sobre o reino do Senhor em ação, né? Através da sua igreja. E até tá na moda agora as pessoas falarem, né? Eu não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja, né? Mas na verdade a autoridade como igreja não está no indivíduo, mas está no coletivo. Então não é o Isaac que é a igreja, é o Isaac junto com a comunidade que é a igreja. Shalom, Carol, boa noite, Dani, boa noite a todos que estão entrando. Então nós precisamos, eu já começo essa live falando isso, nós precisamos entender que eu não sou a igreja, nós somos a igreja. O Isaac não é a igreja sozinho, o Isaac é a igreja com o corpo, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a autoridade da igreja também e como a igreja influencia a sociedade. E é isso aí, tá bom? Se você puder compartilhar essa live, mandar aí para os seus, mandar o aviãozinho aí, eu tenho certeza que essa live será de grande valia para o reino de Deus. É isso aí. Já vou começar aqui com oração. Daqui a pouco eu chamo o pastor Marcos. E é isso aí. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este tempo. Senhor, nós queremos te louvar por essa live. Senhor, nós somos extremamente gratos a Ti por este tempo de ensinamento, por este tempo de alinhamento, por este tempo profético sobre as nossas vidas. Senhor, eu peço a presença do Teu Espírito Santo aqui em nosso meio. Senhor, eu peço a Tua presença aqui onde eu estou na minha casa, e eu te peço a Tua presença onde os meus irmãos que estão conectados nessa live estiverem também, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito possa abrir a nossa mente e o nosso coração para nós entendermos a profundeza da revelação da Tua palavra, Senhor, e o que ela diz sobre a nossa função nestes últimos dias, sobre a influência que nós podemos e devemos exercer nos últimos dias, Senhor. Por isso que o nosso coração venha se encher com a Tua esperança, com a Tua paixão, Senhor, por nós verdadeiramente cumprirmos o nosso chamado e o nosso propósito. Pai, em nome de Jesus, nós também declaramos selado, Senhor, tudo que diz respeito à conexão, Senhor, à internet, às redes, Senhor, Wi-Fi, 3G, todo o ambiente onde nós estamos, nós declaramos selados agora pelo sangue do Cordeiro, e pedimos também, Senhor, uma proteção especial, uma redoma de fogo nos envolvendo e nos cercando, e cercando tudo que é nosso, em nome de Jesus. Jesus, nós estamos fazendo essa live através do Teu nome, por isso nós declaramos que nós subimos agora para este lugar seguro, para essa torre forte que é o nome do Senhor. Declaramos, Senhor, que neste lugar nós somos inatingíveis, nós somos inalcançáveis pelos nossos inimigos. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor se posicione como nosso guarda, o Senhor se posicione agora como a nossa sentinela, Jesus. Nós pedimos agora para o Senhor se colocar diante de nós como leão da tribo de Judá. Senhor, nós vamos falar aqui de alguns lugares que nós precisamos assumir, Senhor, e para isso nós precisamos entrar em guerra, nós precisamos lutar e batalhar. Por isso, Jesus, nós vamos debaixo da autoridade do Teu nome, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém. E é isso aí, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Isaac, meu nome é Isaac, eu sou pastor na Igreja Comunhão Plena, faço parte
do Ministério Chaves do Reino, sou ministro de libertação, sou ministro de adoração, também estou ali como intercessor, e tudo para a honra e para a glória de Jesus. Né? E hoje eu quero compartilhar, inclusive o tema da live é esse, né? A batalha pela influência nos últimos dias. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre como nós podemos influenciar. Qual que é a nossa área de influência? O que nós fazemos para influenciar? O que o Senhor já disse na palavra dele que nós deveríamos fazer? E a posição que nós temos que tomar, que um dia nós perdemos, e nós vamos entender tudo isso. Se o pastor Marcos estiver por aqui, que eu acredito que está, deixa eu chamar aqui. Vamos lá. Para nós começarmos a falar... Shalom, pastor Marcos. Shalom, boa noite. Boa noite. É isso aí. Uma bênção ter você aqui comigo nessa live e uma honra, com certeza. A honra é minha. Amém. Então vamos lá. Então o tema é a batalha pela influência nos últimos dias. Eu quero começar primeiro falando sobre a origem da autoridade do homem, ok? Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, tem um texto bem interessante, que o Shalom, pastora Priscila, tem um texto muito interessante que o Senhor fala assim, Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o lavrar e o guardar. E lendo esse texto, eu ficava pensando assim, mas meu Deus, o jardim tava lá só os bichinhos, tava lá só Adão e Eva. Do que Adão precisava guardar o jardim? E aí eu fui estudar um pouquinho, né, sobre a palavra, e essa palavra guardar, do original, ela fala sobre cercar. Exatamente, o sentido da palavra é como aquelas cercas de espinhos que fazem... Aqui no Brasil não, a gente usa grade mesmo, né? Mas, por exemplo, em outros países que a segurança é legal, as pessoas constroem muros com plantas, né? Com arbustos. Então esse é o sentido. E eu ficava pensando, mas Deus só estava ali, Adão, Eva e os bichinhos, do que ele precisava cercar? Por que ele precisava cercar o jardim? E aí o Senhor me levou a Gênesis capítulo 1. E ele fala muito interessante assim, lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, criou Deus os céus e a terra. Ok, perfeito. Só que aí no versículo 2, Deus fala assim, e a terra era sem forma e vazia. Beleza, Deus criou o céu e a terra, e agora a terra estava sem forma e vazia. E aí ele continua, e havia trevas sobre a face do abismo. E aí, pastor Marcos, eu fiquei pensando, mas meu Deus, era só céu e terra, agora a terra era sem forma vazia, tinha um abismo. O que aconteceu dessa história? Né? E aí, olha que interessante. Nós vemos lá em Isaías o Senhor falar sobre a queda de Lúcifer, a queda do querubim ungido da guarda. E eu quero ler com vocês esse texto para que você entenda a profundidade de alguns versículos que passa batido e que a gente não presta atenção. Olha só. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15 nos diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no seu coração, subirei ao céu, acima das estrelas. E exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí o último versículo que eu quero ler aqui é o 15. Ele fala assim: Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então vamos lá, olha isso, gente. Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus está estabelecendo o reino do Espírito e o reino físico. Porém, com a queda de Satanás, foi necessário criar uma outra dimensão chamada de abismo,
para que Satanás e os anjos caídos ficassem condenados, ficassem aprisionados. Deixa eu só um minutinho. Só pegar meu lápis aqui. Para eles ficarem aprisionados. E aí o Senhor me voltou de novo a Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então, do que Adão precisava guardar a terra, precisava guardar o jardim? Justamente da influência de Satanás e dos seus anjos. Porém, nós sabemos que ele não foi muito fiel nessa missão. Ele acabou falhando um pouquinho nessa missão e então vem a queda do homem. Agora, olha só que interessante. Nós lemos aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que Deus colocou o homem no jardim para o lavrar e o guardar. Agora vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 24, depois da queda do homem. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, a missão que Adão tinha de guardar falhou. Deus precisou delegar um querubim com uma espada flamejante para cumprir a missão que o homem não conseguiu cumprir. Ok? Então nós entendemos aqui primeiro da missão do homem, que era guardar o jardim, falhou. E nós entendemos do que, até esse momento, que ele precisava guardar dessa influência desses espíritos que estavam no abismo, de influenciarem Adão e Eva, no caso, e consequentemente toda a criação. Porque em Gênesis também nós vemos Deus falando que para Adão dominar sobre todas as criaturas. Isso é muito interessante. Deus fala, você vai dominar. Ou seja, tudo está debaixo da sua autoridade. As aves, os animais marinhos, os répteis, os animais domésticos, as feras, tudo está sobre o seu controle, inclusive também as plantas. Tudo está debaixo da autoridade do homem. E aí, por conta do pecado, o homem perde essa autoridade. E aí, pastor Marcos, tem um outro paralelo muito interessante. Logo depois vem a história de Caim, né? E aí a palavra do Senhor nos fala assim, tem toda aquela situação de Caim oferecer um sacrifício, o Senhor não aceitar, mas o Senhor aceitar de Abel. Não, a gente não vai entrar nesse contexto do porquê aceitou não, que daria uma live aqui completa, né? Mas Deus fala assim para Caim no capítulo 4, versículo 7 de Gênesis. Se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, olha só o que o Senhor está falando para Caim. Eis que o pecado está à sua porta. E o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então o Senhor está falando para Caim assim, presta atenção, você está sendo tentado em algo, existe algo no seu coração, mas o pecado está à sua porta. Ele está à sua porta. Compete a você dominá-lo. Só que aí, se nós agora vemos no Novo Testamento e as cartas apostólicas, e eu quero ler um trecho aqui da carta de Tiago, ele fala assim, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Vocês conseguem entender comigo a diferença que tem entre Deus falar para Caim, o pecado está à sua porta, e agora tanto Tiago quanto Paulo, nós vamos ver aqui alguns outros textos, quanto João também, agora falando que nós estamos dominados pelo pecado. E esse é o fruto, ou essa é a consequência da iniquidade. No princípio, o homem não havia iniquidade ainda impregnada no seu DNA, então o homem dominava o pecado, ele tinha a opção de escolher entre pecar ou não. Só que agora nós estamos tão contaminados por tanta deturpação entre as gerações, por tanta contaminação geração após geração, que agora nós só conseguimos vencer o pecado por intermédio de Jesus.
Se não fosse Jesus intervir com a sua obra da redenção na cruz, nós jamais teríamos a competência suficiente para vencer os nossos pecados. Então, olha a diferença entre o início com Caim e agora a contaminação do pecado nas gerações que agora nós não temos mais condições de dominar a não ser por Jesus. Tudo isso porque Adão não fez só uma coisa que Deus pediu. Uma coisa que Deus pediu para Adão. Quer falar alguma coisa, pastor Marcos? Só complementando. E ainda foi Adão. Ele viu Eva pecar e ele ainda tinha a possibilidade de não pecar. Porque eu sempre penso assim, cara, Eva foi lá e pecou, ela comeu do fruto. Mas Adão, ele estava purificado ainda. Ele podia purificar Eva. Ele podia resgatar Eva do pecado dela. Mas, por causa do desejo, ele abre mão. Uhum. Ele abre mão e se torna igual a ela, caído. Exatamente. Pode continuar. Eu tô aqui, eu tô aprendendo muito. Amém. E aí nós nos encontramos nessa situação que estamos hoje. Lá em 1 João, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8, ele fala assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Agora, presta atenção nisso. A autoridade sobre todo esse sistema que nós conhecemos, deste reino humano, deste reino físico que nós estamos falando, todo governo e todo domínio estava sob a autoridade de Adão, um homem, como eu, como o pastor Marcos, como você que está nos assistindo aqui, um homem, literalmente de carne e osso. E Deus, ele respeita muito os seus próprios decretos. Até a palavra do Senhor fala que a palavra de Deus, ela está até Deus colocou a sua palavra acima dele. Aquilo que Deus fala, ele cumpre. Então, se Deus entregou a autoridade para o homem, Deus jamais poderia tomar essa autoridade de novo. Porque, vamos lá, gente, simplesmente Deus poderia pegar Satanás e seus demônios e exterminá-los. Ou Deus poderia simplesmente destruir Adão, destruir Eva, construir uma outra espécie de qualquer outro elemento que ele quisesse e fazer tudo de novo. Mas Deus estabeleceu a sua palavra que a autoridade estava sobre o homem. E então é por isso que Jesus precisou vir como homem. Então havia autoridade sobre Adão, um homem sem pecado, que foi criado um homem que foi criado santo, sem contaminação, e este perdeu a sua autoridade. Então precisou vir um homem sem pecado, santo, para tomar novamente a autoridade que no princípio Deus tinha dado para o homem. É por isso que nós vemos aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, fala assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então precisou Deus, o Filho, se tornar homem para tomar novamente a autoridade que o Pai entregou para o homem. É por isso que Jesus também é chamado de segundo Adão. Nós vemos isso registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ou seja, Jesus, ele precisou vir como homem para cumprir aquilo que o primeiro homem não foi capaz de cumprir. E aí então nós começamos a entender sobre princípio de autoridade, sobre a autoridade do homem. Onde se origina a autoridade do homem? No Gênesis. Deus entregou todo o mundo, todo o sistema que nós conhecemos para o homem, que entregou essa autoridade para Satanás,
que entregou essa autoridade para os anjos caídos. Então Jesus precisou restaurar essa autoridade que havia sido perdida. E aí olha que interessante o que Jesus fala para os discípulos. Lucas capítulo 10, versículos 17 a 19. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, presta atenção nisso, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Então o homem que veio para a terra agora sem pecado para restaurar a autoridade, estava colocando equilíbrio naquilo que estava desequilibrado. Porque não havia ninguém na terra que tivesse novamente autoridade, mas Jesus agora estava restaurando isso. Então agora até os teus demônios se sujeitam ao teu nome. Gente, isso é muito forte, é muito poderoso. Jesus estava trazendo um equilíbrio novamente. Equilíbrio não, estava trazendo a justiça, né? Estava trazendo a justiça. E aí Jesus fala, e disse-lhes: eu via Satanás cair como um raio do céu. Então vamos lá. Nós vimos aqui na introdução que Adão ele precisava guardar o jardim do abismo, da dimensão onde Satanás habitava com seus demônios. Através do pecado eles tiveram acesso ao mundo, à humanidade, enfim. E aí Jesus está falando, eu via Satanás como um raio cair do céu. Ou seja, eu vi quando o homem perdeu a autoridade, quando Satanás quis usurpar a autoridade. Mas aí ele continua, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O que Jesus está falando para os discípulos, o que Jesus está nos ensinando. Eu vi quando Satanás caiu, eu vi quando foi necessário criar o abismo para ele estar aprisionado, eu vi quando o homem perdeu a sua autoridade, mas agora, como a autoridade está comigo de novo, eu estou entregando para o homem a autoridade que foi perdida. Isso é muito profundo, gente. Quer falar, pastor Marcos? Falei, pastor Marcos. Só tô concordando aqui, só tô concordando. E aí Jesus está falando, eis que eu vos dou essa autoridade. A autoridade que Adão não pôde guardar, a autoridade que Adão não preservou, Jesus agora compartilha conosco, e essa é a origem da autoridade do homem. Porém, o que nós precisamos entender é que a autoridade do homem não está concentrada em um homem, não está concentrada em uma pessoa, mas está concentrada no corpo de Cristo. Por quê? Se Jesus detém a autoridade, nós só temos autoridade se nós estamos conectados ao cabeça. Nós só temos autoridade se nós estamos aliançados com aquele que é o Senhor da autoridade. Não tem como eu querer exercer autoridade, não tem como eu querer exercer algo em nome de alguém se eu não represento esse alguém. Por exemplo, se nós pegarmos o governo brasileiro, né? Os ministros, eles falam em nome do presidente. E os secretários falam em nome dos ministros. Então não tem como eu falar em nome de Jesus se eu não pertenço ao corpo de Jesus. Não tem como eu falar em nome de Jesus se eu não pertenço à igreja de Cristo. Essa é a nossa base para exercer a autoridade que Jesus nos entrega de pisar serpentes e escorpiões e nada nos fazer dano. Eu preciso estar conectado ao corpo de Jesus. E aí é onde entra a autoridade da igreja, que é a segunda parte dessa live. E aí tem um texto que todo mundo aqui conhece, se não sabia, agora você vai ficar sabendo. Jesus, e tem uma frase muito interessante do apóstolo da minha igreja, que ele fala assim, se a Bíblia diz, eu creio. Mas se Jesus diz na Bíblia, eu creio mais ainda. E olha o que Jesus fala para a gente em Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Eu também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E olha o que Jesus complementa. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu Deus, isso é poderoso demais. As portas do inferno não prevalecem
quando Isaac avança, não prevalece enquanto o pastor Marcos avança, não prevalece enquanto qualquer um de nós indivíduos avançamos. Mas as portas do inferno não prevalecem quando a igreja de Cristo avança. E aí Jesus continua: e eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mas isso não é para o indivíduo, é para o corpo de Cristo, é para a igreja. Então, quando a igreja concorda na terra, liga no céu. Quando a igreja concorda na terra, desliga no céu. Só que nós estamos observando os nossos dias, a igreja como corpo de Cristo, pastor Marcos, muito mais reativa do que ativa. E eu venho pensando nisso muito, muito nesses últimos dias, nesses últimos tempos, pelo menos nesses últimos 2 anos. Que nós temos mais reagido aos ataques que nós sofremos do que avançarmos contra o inferno. Do que avançarmos com a bandeira de Cristo. Porque nós só vemos, gente, infelizmente essa é uma realidade. Nós vemos a igreja se levantar somente quando tem alguma pauta que é contra os valores cristãos. Nós só vemos a igreja avançar quando ela sofre algum ataque. Aí todo mundo se levanta. E eu confesso que eu fiquei admirado com o que Deus fez com as igrejas na época das eleições do ano passado. Gente, as igrejas se reuniram de uma forma que eu nunca vi para orar. Ministérios que eu nunca pensei que estivessem juntos em uma live, estando reunidos. Aí a pergunta que eu quero fazer para mim e para você como corpo de Cristo, isso foi mais uma reação do confronto que estávamos sofrendo do que uma ação como igreja, porque isso deveria ter acontecido há muito tempo atrás. Verdade. Porque isso já deveria estar acontecendo há muito tempo. Se a igreja soubesse o poder que ela tem. Exatamente. Se soubesse o poder que ela tem, se soubesse o poder que Jesus deixou. Mas a graça a Deus que nós temos a oportunidade de falar isso nessa live, né? Compartilhar um pouco, porque isso aqui, enfim, dá pra fazer 10 mil lives para falar sobre isso aqui. Mas vamos lá. Então a igreja dos nossos dias está sendo mais reativa do que ativa. E isso é um problema que já vem, gente, não é de agora, isso já vem de anos. Eu vou fazer alguns comentários aqui para nós entendermos, mas já vem de algum tempo. E Jesus já tinha nos orientado sobre isso quando ele fala da parábola das 10 virgens. Eu vou citar isso daqui mais para frente, mas vou puxar esse ponto aqui para cá. Jesus nos contando a parábola, que tanto as que tinham azeite sobrando quanto as que não tinham, dormiram. Todas as virgens dormiram, enquanto estavam esperando o noivo. Então essa é uma realidade que Jesus já tinha nos mostrado. Essa é uma situação que Jesus já tinha nos falado que ia acontecer. As virgens iriam dormir. Só que, quando o noivo está às portas, quando o mensageiro avisa que o noivo está chegando, elas despertam. Só que a diferença é que 5 tinham azeite sobrando e 5 não tinham. E nós aqui somos as que têm azeite sobrando. Nós estamos começando a nos despertar, mas nós temos azeite sobrando. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, ao longo de toda a história, nós vemos que com o passar dos anos, a igreja ela vem se adormecendo e perdendo a sensibilidade do que verdadeiramente é o chamado dela, do que verdadeiramente é a essência de ser a igreja. Porque se nós falarmos principalmente da igreja primitiva, gente, vamos lá. A igreja primitiva ela foi tão poderosa, que ela colocou medo no império de Roma. Gente, Roma dominava todo o mundo conhecido. Roma dominava toda a força militar, toda a força econômica. Roma conseguiu colocar o idioma dela em todo o mundo conhecido. E a igreja primitiva estava causando medo no império de Roma. Não porque a igreja era reativa, mas porque a igreja era ativa. E a
igreja foi tão influente nesses dias que nós vemos, isso entraria mais em parte de história da igreja, novamente não é o nosso foco aqui falar sobre isso, mas grandes generais, muitos soldados estavam se convertendo ao cristianismo. Muitos filósofos começaram a receber a mensagem do evangelho. As mulheres de da elite do Império Romano estavam se convertendo ao cristianismo e influenciando as suas famílias também. Então, olha o poder que a igreja exercia naquela época. Até que o famoso, se você não pode contra eles, una-se a eles, que Constantino fez, né? E uniu a igreja ao império e acabou perdendo muito do poder de influência que a igreja estava exercendo, porque agora estava aliançado com a política, não mais com o poder do Espírito Santo. Óbvio que tiveram vários pontos positivos, alguns pontos positivos, mas eu entendo que a igreja perdeu muito com essa união, né? Principalmente por conta da mistura do paganismo com o cristianismo. Vários templos, só foi trocado ali o exterior só para dizer que agora era uma igreja, e acabou acontecendo a mesma coisa da idolatria, enfim. Muita doutrina não bíblica acabou entrando, porque também aí vieram os papas que começaram enfim, não vamos entrar nesse contexto também, né? Dá muito conteúdo também para a gente falar. Até que aparecem, então, várias pessoas inspiradas pelo Espírito Santo para começarem a reforma, né? O mais conhecido claro, que é o Martim Lutero, lá em 1517, com as 95 teses, que acabou trazendo um despertar para a igreja que estava adormecida. Dentro de todo esse contexto de idolatria, de religiosidade, de um sistema unido, religião e político unidos ali. Só que sai uma vertente chamada agora de protestante, porém eu posso entender que saiu-se as pessoas do catolicismo, da prática católica, mas algumas características católicas não saíram do meio dos protestantes. Infelizmente, essa também é uma realidade. Foi óbvio, estou falando de novo, tiveram vários benefícios, várias coisas positivas que inclusive nós somos frutos da reforma protestante, mas não estamos ainda na plenitude do que Jesus quer. Por quê? Como igreja, mesmo protestante, nós ainda estamos fechados em nós mesmos. Nós ainda achamos e pensamos que a nossa missão se resume em estar dentro de uma igreja. Nós achamos que a nossa missão como igreja se resume em estar fechada em 4 paredes. Nós achamos que a nossa missão se resume em estar uma vez por semana, cantar meia hora, ouvir 40 minutos de palavra, conversar 20 minutos no final do culto, e é isso. E na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no sábado, não sermos igreja. Mas a missão da igreja não se resume a isso. Novamente, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas as portas do inferno não prevalecem. Elas continuam de pé se a igreja se fecha nela mesma. E é por isso que nós vemos a sociedade hoje do jeito que ela se encontra. Porque a igreja se fechou em 4 paredes. Só que o interessante é que o próprio nome se chama a Eclésia, chamados para fora. E onde ficou os chamados para fora? Nós entregamos essa missão de ser chamados para fora para os evangelistas, para os missionários, e continuamos sendo cristãos 007. Só sabem que a gente é crente, só sabem que a gente é cristão quando nós estamos dentro da igreja. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. O que nós devemos fazer para influenciar os nossos últimos dias? A batalha pela influência nos últimos dias. E eu quero ler aqui mais algumas coisas. Romanos capítulo 12, versículos... Eu estou fazendo uma introdução para vocês entenderem quando nós formos chegar nos 7 montes, tá bom? Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5 diz assim: porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função.
Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Um corpo que fica parado, ele adoece. Tanto que, se tiver algum enfermeiro, alguém que é da área da saúde aqui, sabe falar melhor do que eu não tenho habilitação nenhuma nessa área e nem quero, longe de mim passar por essa área da saúde. Mas quando a pessoa ela fica muito tempo internada, deitada na maca, acaba surgindo alguns tipos de feridas por conta da falta de movimento. Se você não mexer a sua mão por muito tempo, por alguns tempos, né, ela para de funcionar, ela atrofia. Se você não se movimenta, você se torna um sedentário, que também vai te ocasionar várias doenças. Então, se nós somos um corpo que tem muitos membros, e se nós, como membros desse corpo, não nos movimentamos, o corpo de Cristo adoece. E se nós somos corpos criados para ter um movimento, nós precisamos nos movimentar. E quando nós nos movimentamos em direção àquilo que Jesus tem para nós, nós vamos cumprir aquilo que Jesus declarou, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Só que, novamente, gente, nós estamos numa situação tão crítica que o versículo teria que ser alterado. Que ela tem que falar, as portas da igreja não prevalecerão contra o inferno. Porque nós nos fechamos dentro de nós, estamos extremamente confortáveis com as nossas músicas, com as nossas pregações, estamos extremamente confortáveis em celebrarmos no templo, estamos extremamente confortáveis em ter comunhão entre os nossos irmãos, mas nós não estamos confortáveis com aquilo que está acontecendo no mundo. Sendo que Jesus nos entregou toda a autoridade no céu e na terra para pisar serpentes e escorpiões e nada nos fazer dano. Eu espero que eu esteja conseguindo transmitir a seriedade do que é esse tema para os nossos dias. Quer comentar alguma coisa, pastor Marcos? Você está conseguindo transmitir e muito bem, muito bem. Eu estou ainda absorvendo algumas coisas que você falou aqui. E uma coisa que saltou muito para mim é a igreja está sendo reativa. E, cara, é exatamente isso. A igreja está sendo reativa. Nós não estamos nos posicionando. Tem uma frase, né, que aquilo que eu não domino, me domina. Então, uma outra frase também que é assim, extremamente interessante para o que você está falando toda cultura vem de um culto. E todo culto é para um Deus. Então, existe né, todo um movimento de Satanás para dominar em todas as esferas. Né? Eu sei que você vai chegar nesse assunto daqui a pouco. Sim. E a igreja abriu mão de estar nesses lugares. Então, se a igreja não se posiciona, o inferno tá lá doidinho para se posicionar no nosso lugar. Exatamente. Ele está se posicionando. Verdade. Ele está se posicionando. Continua aí, pastor. Amém. Então vamos lá, continuando. E aí, Jesus fala que o inimigo seria colocado debaixo dos nossos pés, mas às vezes, quando a gente olha para a igreja, parece que é o contrário. Parece que nós estamos debaixo do pé do inimigo. Fala, cadê Jesus, a autoridade da tua igreja? E aí Jesus sempre fala isso no meu coração. Nós estamos concentrados em nossos cultos, nós estamos concentrados em nossas reuniões e não estamos sendo corpo. E aí então agora nós vamos falar sobre os 7 montes. Entendendo então a autoridade do homem, entendendo a autoridade da igreja, vamos entender sobre os 7 montes. Um dos livros que eu gosto
é do Deus do Arco-Íris, do Johnny Enlow, mas ele também tem outros, né? Tem o Renascimento dos Sete Montes, tem a Profecia das Sete Montanhas. São livros fantásticos e o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês é baseado nesse livro e nas ministrações que ele faz. Tem no YouTube, você pode procurar isso aí no YouTube, tem várias. E ele fala de uma revelação que Deus deu para ele sobre 7 montes, 7 áreas de influência da sociedade. E ele vai destrinchando, nós vamos compartilhar aqui com vocês. Mas para dar uma introdução aqui, tem um texto do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 2, que ele diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, presta atenção no que Isaías está profetizando, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido em cima dos montes e se elevará sobre os outeiros para ele afluirão todos os povos, ou seja, todos os povos irão até ele. Mas vamos lá, vamos entender. O monte da casa do Senhor será estabelecido sobre outros montes. Só que nós precisamos entender que quem é portal da glória de Deus na terra é o ser humano. Então, o monte do Senhor, ele é estabelecido quando eu estou assumindo a minha posição dentro de um monte. Quando eu estou estabelecendo o trono de Deus em áreas da sociedade que nós vamos compartilhar aqui. Miqueias também fala sobre isso. Agora, é interessante também que quando o Senhor envia Israel para conquistar a terra prometida, lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1, ele fala assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, e aí ele fala, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, e ele continua, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que você. Então aqui já é uma palavra profética para os nossos dias. O Senhor enviou Israel, e gente, vamos prestar atenção, Israel passou 400 e tantos anos escravo, passou 40 anos no deserto, não passou por um treinamento militar, não passou por uma escola cívica, mas o Senhor guerreava por eles. E aí eu quero compartilhar isso comigo e com você. Não importa quanto tempo a igreja ficou adormecida e fechada nela mesma. Quando nós decidimos sair desse lugar e avançarmos em direção ao destino que Deus tem para cada um de nós, é o Senhor quem lutará por nós. É o Senhor quem guerreará as nossas guerras e é o Senhor que nos dará autoridade para destruirmos todos os portais do inferno que foram abertos na sociedade. Quando nós nos posicionarmos como igreja, nós viveremos o que Jesus disse. Vocês pisarão serpentes e escorpiões e nada vos fará dano. Mas nós precisamos avançar, nós precisamos nos levantar. Assim como foi com o povo de Israel, eles derrotaram povos mais numerosos e mais poderosos do que eles, mas porque o Senhor guerreava por eles. O Senhor lutava por eles. Então a igreja dormiu, perdeu a autoridade que ela tinha, e aí nós vemos que isso aconteceu com Adão. Adão recebeu a autoridade, não preservou a sua autoridade e perdeu aquilo que ele tinha conquistado. A igreja recebeu a autoridade de Jesus, viveu tempos extraordinários na igreja primitiva, adormeceu e perdeu a sua autoridade, perdeu a sua influência. E aí eu volto novamente do que eu citei das 10 virgens. Jesus já tinha avisado que as virgens dormiriam. Jesus já avisou que a sua igreja dormiria. Mas nós estamos despertando para este tempo e nós temos azeite. Nós temos azeite e temos o fogo. E eu até falei na igreja, pastor Marcos, esses dias sobre essa parábola das 10 virgens que Jesus nos conta é poderosa demais. Porque ele fala assim, que não é que faltou azeite, mas é que as prudentes tinham azeite de sobra. Não é que faltou azeite para as outras. As prudentes tinham azeite de sobra. E o que é interessante é que ele não fala do fogo. Porque o fogo também é essencial para ligar uma lâmpada.
Mas, e o Espírito Santo ministrou no meu coração o seguinte: fogo você consegue em qualquer lugar. Qualquer pessoa que tem uma chaminha minusclinha que seja, ela pode dar um pouquinho de fogo. Mas o azeite, você tem que ter de reserva. Porque não tem como dividir azeite. Deus. Não tem como dividir azeite. Fogo, você em qualquer lugar que estiver pegando fogo de avivamento, você vai lá e acende. Mas quanto tempo o teu fogo dura se você não tiver azeite de sobra? Não é? Muito E aí verdade. é o que nós precisamos viver nesses dias. Nós temos que ter azeite de sobra. E nós estamos despertando com azeite de sobra em nome de Jesus. E é interessante também, olha só, que Sansão, um juiz, poderoso, fez diversos feitos, acabou sendo seduzido e ele acabou contando o seu segredo, mas a palavra do Senhor lá em Juízes 16 nos fala que Dalila só cortou a trança dele quando ele adormeceu. Ela fez ele dormir para cortar a trança. Será que isso quer dizer alguma coisa para nós também? Quando nós dormimos, nós perdemos a nossa autoridade. Quando nós não estamos despertos, nós perdemos a nossa autoridade. Interessante também que ele tinha 7 tranças, mas entra em outro contexto. Então, nós vimos aqui a palavra do Senhor falando em Isaías e em Miqueias que o monte da casa do Senhor seria estabelecido sobre os montes, certo? Só que em Apocalipse 17, no versículo 9 especificamente, a palavra do Senhor nos fala que tem uma prostituta assentada sobre os 7 montes. Então, mais uma vez, a palavra do Senhor está nos dizendo o que aconteceria nos nossos dias. A igreja dormiu, a igreja adormeceu. E a Babilônia, o sistema do anticristo, se apoderou dos 7 montes, das 7 áreas de influência da sociedade. E, novamente, a igreja continua mais reativa do que ativa. E é interessante, eu coloquei uma frase aqui do próprio Johnny Elon, que ele fala assim: o diabo não precisa de 8 bilhões de planos, um para destruir uma pessoa, um plano para destruir cada pessoa da Terra. Mas ele só precisa ter um plano para cada área de influência da sociedade. Gente, isso é muito real. O diabo não precisa ter um plano para destruir cada um de nós. Ele só precisa destruir os pilares da sociedade. Mas e nós como igreja? Onde nós estamos? E aí Jesus fala assim: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. E é interessante que ele fala: se o sal não servir para mais nada, ele só serve para ser jogado, para ser pisado pelos homens. Então, se a igreja, que é o sal da terra, não está prestando para nada, nós vamos ser esmagados. Nós vamos ser pisoteados. E aí agora eu faço uma pergunta sincera para você. O que nós estamos vivendo nos nossos dias como igreja? Nós estamos reinando ou estamos debaixo de um reino que está nos pisoteando? Então este é o tempo que o Senhor quer nos despertar para nós avançarmos. Meu Deus. É forte. E aí eu pego também agora a palavra de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, para nós entrarmos então nas 7 áreas de influência. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, ele fala para a gente claramente: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então nós precisamos avançar, nós vamos avançar. Nós temos azeite para o Espírito Santo queimar. E nós vamos avançar através da unção do Espírito Santo. Nós vamos conquistar aquilo que pertence a Jesus através da unção do Espírito Santo. Porque a nossa luta não são contra as pessoas, não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Ok? Então, entendendo tudo isso, uma introdução, nós vamos agora falar sobre as 7 montanhas e o nosso papel nesses lugares. Quer falar alguma coisa antes, pastor Marcos? Não tenho nada a acrescentar, não. Ah. Foi que aula, que aula. Meu Deus do céu. Amém. Gente, agora que eu vi o horário, meu Deus. Agora que eu vi o horário. Mas vamos lá, eu vou falar rapidinho. Pessoal, manda aviãozinho aí.
Bora lá, que agora a gente vai entrar na parte... Não que a outra não seja, mas agora a gente vai entrar na parte legal. Tem duas perguntas aqui, daqui a pouco eu dou uma olhadinha. Vamos lá. Eu coloquei uma ordem minha aqui para explicar para vocês, tá bom? Mas isso a gente pode até marcar outro momento para a gente falar especificamente sobre cada um e com clareza, tá? Então nós temos 7 montes ou 7 áreas de influência na sociedade, tá bom? Os montes são economia, educação, o monte das mídias, da família, do governo, das artes e da religião, tá? O monte da economia, ele envolve tudo aquilo que fala sobre as empresas, comércio, negócios, tá? Sobre os empreendedores, tudo que envolve literalmente valores econômicos. Tudo que envolve empresários, empreendimento, compra e venda, tudo isso envolve um monte da economia. E existe um principado que governa esse monte, que é, obviamente, Mamon. Sem falar muito, né? Tá óbvio, né? E, na verdade, Mamon, ele trabalha justamente na área da ganância, ok? E vários outros pontos, tá, gente? Enfim, resumindo aqui, ele trabalha da ganância e da cobiça. E o que nós vemos hoje dentro do monte da economia é justamente isso. Países extremamente ricos e países extremamente miseráveis. Só que não é o que Jesus nos fala sobre isso. Não é o que Jesus nos ensina sobre isso. Jesus nos ensina sobre a generosidade. Então nós precisamos assumir o topo desse monte para nós estabelecermos um monte do Senhor na área da economia. Nós temos que trazer o reino de Deus na área da economia. Nós temos que estabelecer as verdades bíblicas no monte da economia. E é interessante que nesse monte, Deus justamente se mostra como o nosso provedor. Boa noite, Deisiane. Nós estamos falando sobre as 7 áreas de influência da sociedade, tá bom? E o Senhor quer levantar homens e mulheres de Deus que tenham esse dom de adquirir riquezas, que tenham esse dom de administrar, justamente para trazer a verdade do reino. Uma verdade de generosidade, não uma verdade de ganância. Uma verdade de ajudar o próximo, não de quanto mais dinheiro, melhor. E existem pessoas que são chamadas justamente para essa área. Mas, infelizmente, a igreja ficou tão adormecida que é até pecado você falar que crente pode ficar rico. Eu não estou falando que você tem que ficar, porque aí já entra em uma outra vertente. Mas o que eu quero dizer é que Deus chama pessoas para serem ricas, para estabelecerem o seu reino na área da economia. Tem até, eu acredito que muitas pessoas conhecem aqui o testemunho do dono da Colgate, né? Se eu não me engano é o Williams Colgate. Gente, ele chegou, os relatos e o testemunho dele nos conta que ele chegou a dar 98% da sua riqueza para o reino de Deus. Então foi uma pessoa que se assentou no monte da economia e estabeleceu o reino de Deus aqui. Tem até um outro testemunho também do dono da Walmart, que quando ele era um mercadinho pequenininho, ele sempre dava folga para os funcionários irem para a igreja. E ele sempre estabeleceu esse tipo de governo dentro da sua empresa. E olha só quem é o Walmart hoje, né? Tudo bem que já mudou muito, né? Não é mais, enfim. A gente não vai entrar aqui nesse contexto também, mas foi outra pessoa que estabeleceu o reino do Senhor na área da economia. O outro monte é o monte da educação. Gente, e esse aqui é um monte que enfrenta uma guerra. Uma guerra. Eu conheço algumas pessoas que trabalham nessa área, tá? Inclusive, é uma das pessoas lá da igreja, e ela é coordenadora de uma creche. Gente, e ela passa uma guerra, uma batalha. Assim, por vezes nós temos que orar por ela, tirar ela de algumas guerras, porque é intenso aquilo que sofre, tá? E quem governa esse monte é justamente Beelzebu, que é o senhor das moscas, que ele quer trazer confusão na mente, e
humanismo, uma falsa sabedoria, uma sabedoria humana. E nós precisamos de homens e mulheres de Deus, nós precisamos da Igreja do Senhor se levantando na área da educação para estabelecer a verdade do reino nesse lugar. E nós vemos que, gente, a educação da base das creches. Gente, olha, vou compartilhar aqui com vocês. A Beth está falando, tem amiga dona de escola, é guerra. É. Gente, eles querem, na verdade, por exemplo, e vamos abrir um parênteses aqui rapidinho. Satanás, ele não chega com os dois pés no peito para falar aquilo que ele quer fazer. Não, ele vai fazendo devagarzinho, tá bom? Quando, na minha época de estudar, ali na parte do ensino fundamental, nós ainda tínhamos Dia dos Pais, no Fundamental 1. Ainda tínhamos. Só que, até o ensino médio, não existia mais Dia dos Pais. Não existia mais Dia dos Pais. Agora, nessa geração, já não pode mais existir o Dia das Mães. Então, Satanás não chega falando, acabei com tudo. Não, ele vai tirando aos pouquinhos. E daqui a pouco não vai mais existir nem família. Porque nós não nos levantamos como educadores nessa área de influência. Nós não preparamos a Igreja do Senhor para exercer influência na área da educação. Nós precisamos de mestres, doutores, professores, pessoas da creche, ali os instrutores, capacitados de acordo com as verdades do reino para estabelecerem o governo do Senhor. E nós vemos, inclusive, as maiores universidades do mundo, elas foram fundadas por cristãos. E hoje elas são berços de doutrinas humanistas e estão exportando isso. Eu falo, gente, cadê a Igreja do Senhor? Se fechou nela mesma. É interessante que quem governa na montanha da educação governa todas as outras. Todas as outras. Porque você está mexendo com gerações, né? É verdade. Então, quem está sobre a montanha da educação vai governar todas as outras. Eu ouvi só um parênteses, tá? Sim. Eu ouvi uma palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre ministério infantil na igreja. E aí, nós vemos hoje big igrejas, mega igrejas, com uma estrutura assim, estupenda, maravilhosa. Não que isso seja errado, não é errado. Mas se o nosso foco como igreja não estiver sendo investir primeiro nas gerações que estão crescendo, estão sendo fundamentadas agora, lá na frente a gente vai perder governo. Então, sim, se a gente estabelece o governo de Deus na geração atual, a próxima geração é de Jesus. É verdade. É verdade. É verdade. E, inclusive, Jesus chama o próprio Beelzebul de o príncipe dos demônios. Então, perceba que justamente esse camarada foi designado para essa área, né? Gente, deixa eu ver aqui, ó. São 10:01. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu vou fazer, vamos lá. Se vocês quiserem que a gente continue, manda aí e continua, tá bom? Eu vou continuar falando, vou esperar vocês responderem e continua, tá bom? Senão a gente pausa aqui porque já são 10 horas. Vamos lá. Então nós falamos sobre um monte de economia, um monte de educação, e agora eu quero falar sobre a área de influência, que é das mídias. E essa área das mídias nos fala sobre tudo aquilo que é noticiário. Então, são os telejornais, são as revistas, são os periódicos, tudo aquilo que traz certo tipo. Aí, pessoal, obrigado pelo apoio, agradeço a todos pelo apoio, então a gente continua. Então, nós vemos essa influência de um principado chamado Apolion, que é justamente lá em Apocalipse, e o pastor Wesley tem falado sobre isso, lá em Apocalipse, é o último capeta que vai ser liberado para os últimos dias. Porque ele é o principado da destruição. Gente, e olha, eu falo, eu não assisto jornal, principalmente esses, eu esqueci como fala esses jornais, que fica falando ao vivo, eu esqueci o nome. Uhum. Que fica dando notícia ao vivo, enfim. Tipo, da Band, vocês entenderam, não esqueci a palavra. Gente, a gente para ver aquele negócio, a gente começa,
de verdade, havia um ódio dentro da gente, noticiário, mas não é noticiário, é outra palavra. É que a gente quer começar a fazer justiça com as nossas próprias mãos. Sensacionalista. Obrigado, Bia. Sensacionalista. É isso. A gente quer começar a agir pela nossa... Nós somos tomados por uma fúria que não é normal. Verdade. E aí, por exemplo, a gente também pega a época da pandemia. A gente só via desgraça, desgraça, com perdão da palavra, tá? Mas é verdade. A gente só via desgraça, desgraça, morte, 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 morte. Meu, cara, quantos aqui de nós não ficaram extremamente amedrontados com o que aconteceu na pandemia? Óbvio que nós temos que fazer a nossa parte. Óbvio. Óbvio. Mas a palavra do Senhor fala que Deus não nos deu espírito de medo. Não nos deu espírito de covardia. E é justamente esse poder que essa área tem de influenciar. Todo o sistema, ele é feito para nos aprisionar no medo. E aí justamente a igreja acaba sendo aprisionada porque se presta mais atenção nas notícias do que na palavra de Deus. Presta uma egrégora. Uma egrégora, exatamente. Então nós precisamos levantar pessoas comunicadoras para influenciar as mídias e trazerem a verdade do reino. Então, qual que é a nossa oração? É que Deus levante telejornais, empresas de comunicação que tragam a verdade do reino. Que tragam esperança, que tragam luz, que estabeleçam o trono do Senhor nessa área das mídias. Nós temos grandes, né, assim, seculares, CNN, enfim, tantas outras, só para citar uma aqui. Mas e onde está a igreja do Senhor? Onde está o corpo de Cristo exercendo a sua influência na área das mídias? A próxima montanha é a montanha da família. E essa aqui, gente, também junto com a educação, é a base da sociedade. E o principado que governa é Baal. E justamente, gente, Satanás ele tem lutado contra a família. Ele tem lutado, e até de gente dentro das igrejas. Nós podemos ver que não existe mais uma tal valorização à família. Eu estou falando da igreja no geral, tá? Não tem uma valorização da família. Porque antes, as igrejas eram fundadas por famílias. As primeiras igrejas todas eram reunidas nas suas casas. A igreja primitiva era reunida nas suas casas. Mas e hoje? Nós conhecemos até casos que a própria família dividiu e um fundou uma igreja diferente que a outra. E onde está a verdade do reino? Como a gente constrói a família se nem a nossa família é alicerçada? Como igreja. Mas a própria palavra do Senhor nos mostra que o reino de Deus é como uma família. Jesus fala que nós, através dele, nós somos adotados por Deus Pai. Nós somos irmãos de Cristo Jesus, filhos do Abba. Então a palavra de Deus nos fala sobre família, mas a família está sendo destruída. E nós precisamos estabelecer novamente famílias fortes para que a sociedade se torne forte. Porque vamos lá, se eu não tenho uma família bem estabelecida, bem estruturada, as gerações elas são influenciadas pela educação, pela mídia, pelas artes, pelo entretenimento. Mas se eu tenho uma família fortificada, as outras influências não entram dentro de casa, não entram dentro da nossa casa, não entram dentro da nossa família. Nós precisamos restaurar a família de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com a família, de acordo com a verdade bíblica, com o pai, com a mãe, com os filhos, debaixo da autoridade do sacerdote, que o Senhor fala que o homem é o sacerdote. E é isso aí, vamos continuar aqui. Estou resumindo tudo que eu podia aqui. O próximo monte que eu quero comentar com vocês é o monte do governo. E dentro do monte do governo, justamente nos fala sobre a área da política. Gente, e olha, se tem uma coisa que a gente vê que Satanás conseguiu destruir é o governo. Gente, todos os países do mundo sofrem com corrupção. Pode ser o país mais honesto do mundo. Sempre existem casos de corrupção. E quem governa justamente esse monte é Lúcifer. Ele que, justamente através dele que vem o espírito do anticristo, né, que vai se estabelecer aí. Enfim, a gente vai entrar aqui em escatologia, não vamos deixar, já estou com o tempo corrido aqui. E Deus justamente se apresenta como nosso rei. Então existe uma autoridade de Deus para levantar homens e mulheres que vão estabelecer o governo de Deus dentro dessa área de influência da sociedade. Só que uma coisa eu sempre falo,
Não é, gente, eu vou falar claro aqui, não é um pastor que tem que estar lá, não é um profeta, senador tal, profeta, pastor, deputado tal. Não, são homens e mulheres de Deus. Você não precisa de um título para exercer sua influência. Você só precisa ser chamado por Deus dentro de uma área da sociedade. E Deus precisa e Deus quer estabelecer o seu reino e o seu governo também nesse monte. Deus quer estabelecer os seus princípios bíblicos, a sua verdade eterna dentro desse monte também. O outro monte é o monte das artes e do entretenimento. E aqui fala sobre esportes, música, dança, teatro, cinema, séries, todo tipo de produção artística. Gente, olha, se nós não paramos, Pastor Marcos, para selecionar algo que seja cristão, não tem algo saudável para a gente assistir. Não tem, gente. Não tem. Não tem. Não tem. E até uma pergunta me fizeram há um tempo atrás. Falaram assim, você está falando então que tudo é consagrado para o diabo? Eu falo, eu não posso falar que tudo é consagrado porque eu não sei. Mas eu sei que tudo está contaminado. Não posso falar que tudo é consagrado. Mas tudo está contaminado. Com certeza. Eu estou falando que você não pode assistir um filme, não estou falando isso. Mas nós temos que prestar atenção naquilo que nós estamos assistindo. Nós temos que discernir. Porque o homem cheio do Espírito Santo discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Nós temos que discernir. Tá? E quem governa essa área é justamente o principado, ou o espírito que a gente fala de Jezabel. E o que nós vemos nessa área é justamente a inversão dos valores. Não tem ninguém que exerça uma influência dentro dessa montanha que, primeiro, não tenha sua família destruída, ou que não tenha algum nível de sexualidade pervertida, ou que seja extremamente sensualizado. Não existe, não existe. É justamente a operação desse espírito, desse principado nessa montanha. E Deus quer levantar músicos, Deus quer levantar artistas, Deus quer levantar produtores, diretores, que trabalhem nas áreas dessa montanha das artes. E às vezes a gente, novamente, nos fechamos como igreja, temos grupo de teatro dentro da igreja, temos louvor top, temos dança top, mas Deus não nos chamou para ficarmos fechados dentro da igreja. Vai exercer a sua influência na sociedade. Exatamente. Posso fazer só um comentário? Claro. Eu vi uma entrevista essa semana passada de um pastor que ele estava pregando, acho que em Portugal, uma coisa assim, na Europa. E aí, o ministro de louvor estava lá, mó bênção e tal. Depois que acabou o culto, o pastor lá chegou pro pregador e perguntou: você gostou da ministração da adoração? Gostei, foi muito boa e tal. E aí o pastor falou para ele assim: esse ministro, ele é o cantor pop número 1 do país. E aí, isso me quebrou, porque o cara aí ele falou, né? O cara tem uma estrutura assim, ele grava um álbum, ele grava 2 álbuns por ano. Um álbum que é só cristão e o outro álbum que é secular, mas com valores cristãos. Então, assim, nós, principalmente aqui no Brasil, nós somos muito, muito bitolados, né? Somos extremamente bitolados dentro do nosso mundo. Mas se a igreja ela não se posiciona para influenciar a cultura, não se posiciona para fazer lá fora, como o pastor disse, né? Nós fomos chamados para fora. A eclesia é isso. Então, se nós nos fechamos, nos trancamos dentro das 4 paredes da igreja, nós somos uma igreja ineficaz. Ineficaz. Então, nós não estamos cumprindo o ID, nós não estamos fazendo nada daquilo que o Senhor mandou. Então, a gente precisa mudar nossa mentalidade quanto a isso, né? É verdade. Até só citar um exemplo também, né? Que, por exemplo, C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia. Tem pessoas que leem e recebem a mensagem profética do Evangelho, porque está sendo revelado Jesus ali, Jesus está sendo pregado através dos textos. Mas ele foi usado por Deus para isso. Ateus leem, pessoas que não têm nada a ver com o cristianismo leem, são impactados por essa mensagem.
O outro também é o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, a mesma coisa. Ele é um cristão e ele relata que é tudo aquilo que ele escreveu uma simbologia do cristianismo. E várias pessoas assistem, ateus, agnósticos, recebem a semente do evangelho dentro deles e nem percebem. Porque esse é o sentido de nós exercermos influência nessa montanha da sociedade. Sim. E a última aqui, pode falar, Eu ia pode falar. o próprio caso do The Chosen. The Chosen Sim. é para o público cristão, mas a produtora, que é a Angel, né? Angels, eles produzem muitos e muitos conteúdos que não são exatamente cristãos, que todos podem assistir e recebem uma palavra de Deus. Desculpa. Exatamente. E que o Senhor levante mais produtoras. E a última montanha, para a gente fechar, e depois eu vou passar aqui arrematando mais alguns detalhes, é a montanha da religião, que é propriamente onde a igreja, como instituição, se localiza, tá? Só que o Johnny Enlow, ele fala que nessa montanha só 3% das pessoas que estão na igreja fazem parte dessa montanha. Só 3% dos membros de uma congregação, o seu lugar de chamado é dentro desse monte da religião. E agora eu pergunto, aonde estão os 97%? Porque se fosse o contrário, se fosse 97% dentro do monte da religião, beleza, de fato, até aceitável a situação que nós nos encontramos hoje, mas não. 3% é dentro desse monte, como apóstolos, pastores, mestres, profetas, evangelistas, exercendo dentro desse monte, treinando e equipando os santos para os outros 6 montes, que o 97% vão exercer. E aí eu quero resumir algumas coisas aqui para vocês. Nós também temos, eu queria entrar aqui, mas nós não vamos ter tempo hábil de falar sobre os 5 ministérios, que é um assunto extremamente relevante. Deus não chamou apóstolos, mestres, evangelistas, pastores e profetas especificamente para dentro da igreja. Deus chamou apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, mestres, também para exercer a sua influência na sociedade. Então, muitas vezes, a pessoa ela tem um chamado apostólico, mas ela não está exercendo esse chamado apostólico, porque, vamos lá, o dom é de Cristo. Você não precisa do título para exercer o seu chamado apostólico. Você tem chamado de evangelista, você não precisa do título para ser um evangelista. Jesus te deu esse dom, Jesus colocou dentro de você. Óbvio que para você exercer uma autoridade eclesiástica dentro de uma denominação, você precisa de uma unção específica para isso, de uma separação ministerial para isso. Mas nós estamos falando sobre influência. Então, por exemplo, no monte do governo, quem são as pessoas que Deus vai levantar dentro desse monte do governo? Os apóstolos. Porque o apóstolo é o desbravador. O apóstolo é aquele que vai com autoridade e poder. O apóstolo é aquele que vem para governar e estabelecer o governo, estabelecer o reino do Senhor. E aí, dentro disso, o apóstolo, ele precisa de alguns dons. Eu ia falar, entrar aqui na parte dos dons, mas, enfim, também eu deixo para outro momento. Mas o apóstolo, nós também entendemos que existem 7 Espíritos de Deus. E o apóstolo, dentro da montanha do governo, ele vai debaixo do espírito de fortaleza. Ele recebe o espírito de fortaleza, o espírito de poder e estabelece o governo de Deus através do chamado apostólico dele na sociedade. Os pastores, eles exercem a sua influência na montanha da família. Porque dentro dessa montanha da família também estão inseridos os enfermeiros, os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, tudo que envolve saúde, tudo que envolve cura. E os pastores, quem tem esse chamado pastoral, cuida de pessoas. E eles vão debaixo da unção do espírito de conselho. Os evangelistas, eles vão para a montanha das mídias. Eles são os divulgadores do reino, eles têm a habilidade de falar, têm a habilidade de conversar, de se comunicar. Então eles vão debaixo do espírito de entendimento para trazer as notícias de acordo com o céu. Ele traz a notícia, mas ele traz uma esperança, ele traz uma mensagem de fé. Os mestres, aqui não tá fácil. Os mestres, eles vão para a montanha da educação, vão ensinar de acordo com a unção que Jesus colocou debaixo deles. E eles vão através do espírito de sabedoria. Eles vão exercer a sabedoria do reino nas pessoas que estão ali debaixo do seu ensino.
Os apóstolos também, os apóstolos e os profetas, eles vão aí para o monte da economia. E eles vão através do Espírito do Senhor, porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. O Senhor é o provedor, então os apóstolos e os profetas vão para estabelecer o governo. A palavra do Senhor fala sobre os profetas. Se você credes e ouvir os profetas, vocês vão prosperar. E os apóstolos vão para estabelecer o governo, desbravadores com novas ideias, com novos fundamentos para a área da economia. E na área da arte vão os profetas, trazendo as verdades do reino, trazendo a revelação do reino através das artes. Como nós citamos aqui o Estúdio Angel, C.S. Lewis, Tolkien, profetas que conseguem traduzir a mensagem do reino para a linguagem do povo. Recebem algo do alto e traduzem e transmitem para a sociedade. E dentro do Ministério da Religião estão os 5 ministérios que precisam ativar os outros para exercerem a sua influência. Então vocês conseguem entender que a igreja não está... O propósito de Cristo para a igreja não é fechar nela mesma, mas é exercer influência. E existe tanta carência na sociedade para exercer influência. E eu tenho certeza que Deus, isso é certeza absoluta, cada um de nós temos 100% de chamado para alguma dessas áreas, dessas montanhas. Eu não sei se você que está me assistindo tem o chamado do Senhor para a da economia, da educação, da mídia, da família, do governo, das artes, da religião, mas Deus tem um chamado para você dentro de pelo menos uma dessas montanhas. Até 3, mas pelo menos uma. E este é o tempo das virgens prudentes que têm azeite sobrando se levantarem para abrir portais do céu em cada uma das montanhas dessa sociedade. Amém. Então, através da autoridade de Jesus, que nós falamos na introdução, que Jesus outorgou autoridade para nós vamos nos levantar para influenciar a sociedade em cada uma dessas montanhas. E através da unção de Jesus, os portais do inferno serão fechados. Os portais da perversão serão fechados. E nós abriremos portais da manifestação da glória de Deus. Porque aí sim, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Pastor Marcos? Tô... Recebi muito hoje. Amém. Glória a Deus. Eu, quando eu estou estudando, meu Deus do céu, veio um sentimento de inquietação dentro de mim pela situação que nós nos encontramos hoje. E aí eu quero que você crie esse sentimento dentro de você. Quanto tempo nós perdemos, pastor Marcos? Muito. Quantos séculos a igreja de Cristo perdeu? Mas não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E o Senhor pode remir o tempo. Amém. Quando nós estamos debaixo da unção do Espírito Santo. Então, deixa eu ver, eu já vou orar, a gente já vai encerrar essa live. Já passou bastante do horário, peço perdão para os irmãos, mas vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por este tempo que nós estamos aqui. Te agradecer por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações, Senhor. E eu peço, Senhor, que a mesma chama que está queimando no meu coração sobre este tema, sobre este assunto, comece agora a incendiar o coração de cada um dos meus irmãos que está aqui. Senhor, eu não sei qual é a área de influência que o Senhor tem chamado para eles, mas eu sei que eles foram chamados para algo. Então, Pai, em o nome de Jesus, eu peço agora para o Senhor ativar e despertar os teus filhos que têm, Senhor, chamado para a área da economia. Levanta, Senhor, os empreendedores, levanta os empresários, levanta, Senhor, com unção, levanta com autoridade. Levanta o Senhor com o dom de adquirir riquezas, levanta, Senhor, com o dom da generosidade. Eu estou sentindo muito forte a unção do Espírito Santo aqui. Eu estou sentindo como se ele estivesse impulsionando as pessoas para algo. Eu espero que você esteja sendo despertado pelo Espírito Santo. Então você que tem se chamado para o monte da economia, receba essa unção do Espírito Santo. Você que foi chamado pelo Senhor para a área da educação, eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, espírito de sabedoria. O Espírito do Senhor te dá sabedoria para você saber como influenciar. Senhor, eu te peço, levanta os mestres, levanta os doutores, levanta os reitores, Senhor.
Levanta, Senhor, homens e mulheres de Deus, mestres, que vão debaixo do espírito da sabedoria para manifestarem o teu reino através da área da educação. Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, os evangelistas. Levanta os evangelistas dessa geração para subirem e alcançarem influência na área das mídias. Levanta, Senhor, os jornais, levanta, Senhor, os noticiários baseados no teu reino, em nome de Jesus, trazendo as verdades do teu reino. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, os pastores que vão exercer a sua influência na área da família, psicólogos, psiquiatras, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, pais e mães, pastores, que vão restaurar, Senhor, a família, que vão restaurar a influência da família nessa sociedade. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, unge, Senhor, os teus pastores com espírito de conselho. Levanta, Senhor, os teus apóstolos para governarem nos nossos dias, em nome de Jesus. Levanta os apóstolos, Senhor, que serão vereadores agora, Senhor, que serão prefeitos, que serão deputados federais, estaduais, que serão governadores, senadores. E levanta, Senhor, os teus apóstolos presidentes, em nome de Jesus, que vão avançar desbravando, que vão avançar conquistando e estabelecendo o teu reino, em nome de Jesus. Unge o Senhor com espírito de fortaleza. Levanta, Senhor, os teus profetas com espírito de conhecimento para avançarem na monte das artes e entretenimento, Senhor. Levanta, Senhor, os teus filhos como jogadores, esportistas, Senhor, como pessoas que fazem parte das Olimpíadas, levando a mensagem do reino. Levanta músicos, cantores, levanta escritores, levanta, Senhor, diretores, dramaturgos, Senhor. Levanta produtores agora, Senhor, profetas, para estabelecerem o teu reino através das artes, e estabelecer a glória do Senhor através das artes. E, Senhor, sobre o monte da religião, nós pedimos, desperta a tua igreja. Senhor, verdadeiramente desperta a tua igreja, porque nós queremos ser chamados para fora. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ser chamados para fora. Em nome de Jesus. E você que está assistindo essa live, recebe cada um desses 7 Espíritos de Deus dentro do monte que foi chamado. Você sabe para onde você foi chamado. Você tem dentro do seu coração o desígnio do Senhor para a área que você foi chamado. E eu declaro que você sai dessa live impulsionado para conquistar o topo desses montes, para nós estabelecermos o governo do Senhor nessa sociedade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou pedir, se você entendeu, se você conseguiu discernir qual a área que você está, qual a área da montanha, manda aqui no chat. Enquanto o pastor Marcos vai falar alguma coisa, a gente tem 2 perguntinhas aqui também. Manda aí, eu sou do monte tal. Bom, eu sou do monte da religião. Eu estou um pouquinho na educação também. E nas mídias. Bom, Forte. Cara, que palavra maravilhosa. Me ficou muito, aprendi bastante hoje. Tenho certeza que a galera aprendeu também. E, cara, eu acho que a gente pode fazer uma parte 2 em breve dessa live. E é legal, foi legal encaixar isso, que a gente vem numa progressão, né? Nós trabalhamos identidade, depois trabalhamos mais a parte da montanha da religião, trazendo essa identidade ministerial, e agora falando onde cada um pode se posicionar. Isso é muito interessante e traz crescimento para o povo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui só a pergunta. Tem algumas pessoas aqui mandando já qual que é o monte. Vamos lá. Axa colocou aqui. Como levar esse conhecimento a igrejas que estão confortáveis e creem que a vida do cristão é só sua casa, suas bênçãos e os seus cultos de domingo? Olha, essa é uma pergunta interessante. Porque quando nós entendemos sobre chamado e vocação, nós entendemos que nós não somos chamados para estar parados. Porque hoje nós vemos nas igrejas, infelizmente, muito chamado ministerial, como crescer dentro da igreja, que você tem que fazer. Mas pouco falando sobre o chamado original de Deus para cada um de nós. Então tudo parte de nós começarmos a entender qual que é o chamado original de Deus para nós.
Como eu falei, só 3% dos cristãos são chamados para o monte da religião. Então nós precisamos entender que nós, primeiro, somos chamados para fora. É o princípio. Então a igreja não cresce para dentro, ela cresce para fora. Não a estrutura, mas o reino. Acho que deu para responder. Quer complementar alguma coisa, pastor Marcos? Eu tô concordando 100%. Amém. Outra pergunta. Como ter esperança nesse cenário atual do mundo e da igreja? Essa é uma pergunta bem interessante. É só nós lermos a palavra de Deus. Porque a igreja de Cristo nunca vai ser derrotada. A igreja do Senhor, ela nunca vai ser destruída. Deus sempre tem primeiro o seu remanescente. E o Senhor preserva o seu remanescente. Então nós só lemos a palavra do Senhor. Que o reino do Senhor vai ser estabelecido sobre toda a terra. Que Satanás será destruído debaixo dos pés da igreja do Senhor. Assim a gente consegue ter esperança. Assim a gente consegue ter esperança. Óbvio que às vezes dá vontade de sair correndo, sair gritando. Eu não aguento mais, Senhor. Às vezes até que Maranata, volta logo, Jesus. Mas quando nós entendemos que Jesus esmaga a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés, assim a gente consegue ter esperança. E ter força para avançar dentro dessa sociedade, entendendo como nós falamos sobre a autoridade. Que Jesus falou, eu dou autoridade para vocês pisarem serpentes, escorpiões, toda obra do mal, e nada vos fará dano. Amém? Amém. Tem aquela canção, desculpa, aquela canção que tá rodando agora, né? A perseguição não parou a igreja. Vem bem a calhar, né? Vem. Tem outra pergunta aqui. Pode explicar novamente sobre o monte da religião? Para eu conseguir discernir se me encaixo? O monte da religião, vou falar rapidinho aqui que eu preciso encerrar. O monte da religião, ele basicamente treina o corpo de Cristo para atuar nos outros montes. Então, basicamente, se você tem dentro do seu coração a vontade de treinar pessoas dentro da palavra de Deus, aí você está dentro do monte da religião. Você querer equipar pessoas, você tem conhecimento, você tem sabedoria para transmitir para outras pessoas, você está dentro do monte da religião. É por isso que eu falei que são 5 ministérios. O apóstolo treina os apóstolos, o profeta treina os profetas, o evangelista treina os evangelistas, o mestre treina os mestres e o pastor treina os pastores. Tá bom? Dá pra gente falar muito, mas vamos ficar por aqui. Mateus colocou aqui, vocês acham que realmente os finais dos tempos está próximo? Mateus, eu vou te responder de uma forma bem simples. O final dos tempos começou desde que Jesus morreu na cruz. Desde que Jesus subiu ao céu depois que ele ressuscitou. Aí já começou o final dos tempos, tá bom? Não podemos precisar quantos anos, mas desde aquele tempo os apóstolos já criam que eles estavam nos últimos dias. Então o final dos tempos sempre é após Jesus subir aos céus. Óbvio que agora os sinais estão se intensificando, só que nós temos que prestar atenção ao seguinte. Jesus fala sobre dores de parto. E para as mulheres que estão aqui que já tiveram filhos, eu sou pai, eu sei mais, não senti as dores, mas sei mais ou menos como funciona, que as dores são progressivas. Por exemplo, você sente contração de 1 em 1 hora. Depois vai de 40 em 40 minutos. Meia em meia hora. 10 em 10 minutos. Até que chega. Então, nós vemos que, ao longo dos anos, sempre houveram terremotos, guerras e rumores de guerras. No entanto, agora, as coisas estão se intensificando. Os períodos de uma coisa para outra estão ficando muito mais justos. Então, nós podemos entender que sim. Mas o final dos tempos é desde que Jesus subiu aos céus, prometendo a sua volta. Mais alguma coisa, pastor Marcos? Da minha parte, não. Amém. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos pela paciência de me ouvir. Agradeço ao pastor Marcos por estar aqui comigo. Uma honra para mim participar aqui. Agradeço ao Ministério Chaves do Reino, que eu amo de paixão e atuo com muito amor, por me dar a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que Jesus tem me entregado e tem compartilhado comigo. É isso aí, gente. Igreja é chamado para fora. Vamos exercer a nossa influência na sociedade. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Tchau, Deus tchau, abençoe. pessoal. Lembrando, tem seminário de DNA, hein? Verdade. Quem não fez a inscrição, faça a sua inscrição em nome de Jesus. O último do ano, você não pode perder. E ano que vem tem novidade aí. Muitas coisas boas. Para honra e para a glória de Jesus. Tchau, pessoal.